4 palavras e um propósito. Ok? Diga 4 palavras, um propósito. E meus amados, o que eu quero declarar para você e o que eu quero que você inculque nesta manhã é que nós precisamos, à medida em que ouvimos a palavra, nós precisamos, como eu falei a semana passada, sermos o quê? Praticantes. Nós precisamos permitir mudanças, sermos vulneráveis, né? A palavra do Senhor. Então, conforme você ouve a palavra, você precisa verificar aquilo que está falando a teu respeito, aquilo que diz respeito a coisas que você vive. E você precisa estabelecer mudança, é simples. Isso faz com que você progrida, faz com que você seja cada vez melhor. E dentro do propósito, meu querido, Deus tem coisas que talvez você não tenha experimentado ainda. Você sabia que existem pessoas que vão passar por essa vida sem viver o propósito de Deus? Existem cristãos que vão frequentar a igreja, vão ser tementes ao Senhor, mas vão estar longe do propósito. Então, eu quero colocar para você nesta manhã que você viva dentro do propósito de Deus. Amém, meus amados? Que você não se acomode numa vida pacata, espiritualmente falando. Uma vida pacata é uma vida sem dar fruto, sem envolvimento com o reino, sem estar envolvido com as coisas do reino. Porque tudo isso é bom. Nós precisamos estar envolvidos com Deus e envolvidos com as coisas dele, as coisas do reino. Então, por isso que eu falo constantemente, domingo após domingo, você precisa estar engajado nos trabalhos que são disponibilizados na casa do Senhor. Porque a igreja tem um papel, a igreja tem um propósito, a igreja ela precisa estar em atividade, precisa ser relevante, e nós precisamos estar engajados naquilo que o Senhor deseja fazer através da nossa vida. Lembrando que não é apenas envolvidos com as coisas, mas envolvidos primeiramente com o Senhor de todas as coisas. Amém, meus amados? Posso ouvir um amém? Aleluia. Amém. O ambiente está meio agradável, talvez, não sei, está meio escuro aqui. Vamos acender, por gentileza, eu quero que acendam as luzes aqui para os irmãos ficarem bem espertos. Esse ambiente está favorecendo o sono. Pode, isso, acende mais o palco também. Aê, aleluia, glória a Deus. Você sabe que eu não dependo, eu gosto de tudo isso aqui, gosto de luzes, de telão, mas eu não dependo de ambientes ou climas. Eu quero ver você, eu quero você esperto. A gente não precisa criar nada não diferente, tá? A gente usa essas coisas que são boas, né? Mas a gente não... Tem horas que não serve, então assim, que nem agora, né? Agora eu quero iluminação, eu quero todo mundo com olhos abertos, prestando atenção naquilo que Deus tem para a tua vida. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, está escrito assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele começa dizendo para Timóteo, fique sabendo disso, ok? Saiba disso. Eu não sei se a minha versão vai bater com a que está lá, mas eu vou ler a minha. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Acho que é igual. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Filhos, prestem atenção. Ingratos e ímpios. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você sabe que é o que nós temos visto, nós temos vivido, andado numa sociedade onde existem pessoas exatamente assim, egoístas, avarentos. Você sabe que um crente pode ser um crente avarento, né? E nos últimos dias surgirão pessoas assim, piores, né? Tempos difíceis. Na igreja, por exemplo, o avarento, que não é dizimista, não é ofertante, burla as coisas, é egoísta, quer tudo para si. Não entende que vem tudo do Senhor, tem dificuldade com dízimo pela vida toda. Já viu aquelas pessoas que têm dificuldade em dizimar a vida inteira, né? E meu querido, isso constitui o quê? As pessoas difíceis dos últimos dias. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família.
Veja aí o que isso está não ter amor pela família, não cuidar da família, não ser um pai zeloso, não ser uma mãe zelosa, não ser um bom marido, não ser uma boa esposa, se enquadra nos indivíduos que são reprovados por Deus nos últimos dias. Meu Senhor. É por isso que eu falei logo de cara, pega o que serve para você e aplica na tua vida, porque nós precisamos crescer. Você precisa se apropriar da palavra para que ela traga mudança na tua vida. Se você tem se enquadrado nisso aqui, ó, sem amor pela família, gente irreconciliáveis, ó, pessoas irreconciliáveis, que não querem acerto, não permitem o acerto, a que haja o perdão mútuo, pessoas caluniadoras, não fale mal dos outros, sem domínio próprio, pessoas descompensadas, sem domínio próprio. Deixa eu te falar sobre ser descompensado. Uma pessoa que fala demais, uma pessoa que não sabe ouvir, porque fala demais, uma pessoa que se irrita rapidamente, que já chuta o balde, uma pessoa que não sabe verificar a sua condição, uma pessoa que sai atropelando tudo, é uma pessoa descompensada, é uma pessoa, conforme nós vemos aqui, né, são pessoas sem domínio próprio, são pessoas cruéis, inimigos das coisas boas, do bem, traidores, precipitados. Olha assim, precipitados combina com falta de domínio. A pessoa que não tem domínio perde o chão rapidamente, ela perde o equilíbrio, faz besteira, desconta tudo nos outros, né? E vai falando, e por conta disso trata as pessoas mal, né? Quem não tem domínio próprio trata o outro mal rapidinho. E vamos tomar isso, meus amados, porque tem a ver com sermos uma igreja relevante, sermos pessoas relevantes, amém? E aí o texto, a palavra de Deus vai nos ensinando aqui, olha, cruéis, inimigos do bem, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E você viver momentos de prazer, tudo isso é bom que você tenha lazer com a família, o ruim é você viver no lazer. É bom que você viaje, o problema é viver viajando. E ser um viajante tem duplo sentido, né? Mas nós precisamos ser pessoas equilibradas. Você precisa viajar com a tua família, porque isso faz bem, inclusive, para a saúde. Você precisa tirar um tempo no ano, e esse ano eu vou fazer, esses últimos anos eu tenho feito isso. Mas nós precisamos ser equilibrados com as coisas. E o texto vai dizendo aqui, tendo aparência de piedade, aparência de gente boa, aparência, mas nega o poder de fato do Senhor, o poder do amor, o poder da piedade. E aí Paulo diz, afaste-se dessas pessoas. Ele conclui dizendo, afaste-se destes. Afaste-se destes. E eu vou ampliar o texto. Não curta estes. Não siga no Instagram estes. Não siga no Facebook estes. Você sabe, eu vou te dizer uma coisa, eu vou abrir meu coração para você. Tem gente que saiu dessa igreja aqui, saiu de jeito ruim, falando mal, desrespeitando a autoridade. Eu vejo um monte de vocês que curtem essas pessoas no Instagram. Está errado. Você tem liberdade para você fazer o que você quiser, e eu tenho liberdade para ensinar. E você aprende se quiser, você recebe se você for vulnerável ao ensino. Mas aqui Paulo vai dizendo exatamente isso. Uma pessoa que adulterou, fez tudo errado, sai da igreja, você está lá curtindo a pessoa. E sabe, eu vou te dizer mais, quando nós curtimos, significa que nós concordamos. Sabia, meu irmão? Eu preciso ensinar você. Porque eu não quero que você seja inimigo de ninguém, mas que você dê honra a quem honra. E o texto está dizendo, afaste-se destes. A gente poderia ampliar essa lista de Paulo. A gente poderia ampliar. Mas ele está dizendo aqui já uma série
Coisas nocivas que são práticas de quem tem um mau caráter. Então nós precisamos, queridos, nos deixar claro as coisas. Deixar claro na nossa vida, no nosso comportamento. Porque você precisa ser... eu falei de comunhão, não falei? E comunhão significa que você compartilha daqueles sentimentos, você compartilha das intenções daquela pessoa. Isso é comunhão. Então eu aconselho você, querido. Conselho a gente dá, recebe quem quer. Mas eu aconselho você a dar uma revisão aí com quem você tem comunhão, relacionamento, com quem você curte, quem você aceita conversa, porque você pode estar sendo contaminado, sendo alcançado por coisas nocivas por conta disso. E a Bíblia ensina tanto isso. Leia o livro de Provérbios. Eu já li o livro de Provérbios inteiro várias vezes. Leia o livro de Provérbios. E eu faço anotações, porque a nossa mente, você sabe que ela falha. Você precisa anotar as coisas. Então eu anoto por exemplo, Provérbios 23 fala exatamente sobre isso e é muito importante eu aplicar isso na minha vida. Eu coloco coisas para destacar isso no meu comportamento, porque dessa maneira, meu amado, você vai se enquadrar naquilo que a Bíblia fala de uma pessoa com bom senso, uma pessoa que anda com os sábios. Amém, amado? Porque eu não consigo, Sandra, por exemplo, participar de uma conversa onde existe mediocridade, onde existe falação dos outros, onde existe um comportamento inadequado. Eu não consigo estar com pessoas assim. Eu falo sempre para o pessoal que busca andar com gente intelectualizada, gente que tem princípios cristãos, gente que vai promover o teu QI, vai fazer você ganhar inteligência, vai ter coisa para você reter. Ande com gente assim. A Bíblia ensina isso. Então, e Paulo vai dizendo aqui, essas pessoas têm uma aparência, sabe? Vou falar, não é por mal, mas eu vou falar, sabe? É só um comentário. Toma cuidado, meu querido. Toma cuidado. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Paulo cita algo muito específico que estava acontecendo naquela época. Então, olha só, e aí no verso 7, elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Olha, é o que eu estava dizendo. Tem gente que está sempre ouvindo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Meus queridos, e ele vai dizendo aqui, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. E Paulo está aconselhando Timóteo. E vai dizendo assim no verso 9, eles não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Olha só, anda com quem tem conteúdo, com quem tem relevância espiritual. Você tem visto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu comportamento, o meu propósito. 4 palavras e um propósito. A minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amém, amado? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça, diga permanecer. Permaneça nas coisas que aprendeu. Então, escuta e aprende. Escuta e aprende, meu amado. Coloque em prática.
Quando você ouve alguma coisa sobre comportamento, sobre conduta, sobre decência, forma de se vestir, né? Todo mundo sabe, dá um glória a Deus bem alto e bem forte. Fala para a pessoa do lado, Deus está falando. Então diga, você precisa ouvir. Olha só, meu amado. Permanece nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo, aleluia. E toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, aleluia. Então Paulo aqui, ele vai dando instruções, para você ter uma ideia, essa aqui foi a última carta de Paulo, que Paulo escreveu, e foi quando ele já estava preso, meus queridos, ele estava preso pela segunda vez lá em Roma, e ele sabia que o fim da sua jornada estava próximo, e ele não para, sabendo do seu fim, ele estava lá orientando o jovem Timóteo. E Paulo não estava sendo preso por ser pregador cristão dessa vez, mas ele estava sendo preso como um malfeitor. Estavam caluniando Paulo. Está lá em 2 Timóteo 2,9, preso como criminoso, ele escreve. E ele estava prestes a ser decapitado. E os estudiosos dizem que Paulo foi decapitado mais ou menos 64 depois de Cristo. Nessa época, Roma foi devastada também por um incêndio. Alguns filmes retratam isso, né? E esse incêndio foi... Olha como as coisas funcionam, né? Esse incêndio ele foi atribuído para quem? Para os cristãos. Os cristãos foram acusados de estarem sob a liderança de Paulo e incendiarem Roma. E aí Paulo foi preso. E na verdade tinha sido o próprio Nero que tinha colocado fogo em Roma. Você já pensou? Existe gente, meu amado, olha, vamos pensar aqui. Existem pessoas que são tão más, que são tão cruéis, que são tão terríveis, tão inimigos do bem, são tão soberbos, tão arrogantes, que podem botar fogo numa cidade para culpar alguém que eles consideram inimigo. Hoje em dia a gente vê coisas semelhantes. As pessoas talvez trazendo doença para um país inteiro para poder culpar alguém. A gente vê coisas desse tipo nos dias de hoje. E aí nós vamos continuando aqui e nós verificamos, meus queridos, e Paulo, não vou dar detalhes aqui, mas nesse momento Paulo tinha sido abandonado aqui por pessoas, por amigos. Ele diz aqui no verso de 2 Timóteo 1, verso 15, ele diz, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Ele vai dizendo aqui, né, que eles estão numa situação realmente de abandono, de acusação, prestes a ser decapitado, a sua carreira encerrar aqui. Os falsos profetas vêm nesse tempo aproveitando o caos que está estabelecido e começam a invadir as igrejas e tirar os verdadeiros crentes das igrejas. Olha só o que a gente está vivendo hoje. Hoje em dia tem tanta coisa esquisita acontecendo. The power, the king. Hoje em dia tem tanta coisa estranha acontecendo. Meus queridos, eu não sei, mas uma coisa você pode ter certeza. Nós precisamos mais do que nunca permanecermos no que temos aprendido. Permanecermos no que temos aprendido, aleluia.
não se desviar, não mudar o teu pensamento. Querido, coisa esquisita, tem coisa esquisita acontecendo, pessoas, né, se dizendo profetas do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus continua sendo Deus, e Ele continua falando de forma coerente. Deus fala de uma forma onde os seus filhos entendam. Não existe misticismo, não existe confusão nas coisas que Deus faz. Deus fala com você enquanto você está no teu quarto orando, Ele fala com você. Ele fala na tua língua natal para você entender direitinho. Ele fala no teu coração. Ele fala através do profeta que prega na tua igreja, aquele que é o teu pastor, aleluia. Por isso permanece nas coisas que você tem ouvido e aprendido. E nesse tempo aqui o caos estava estabelecido. O que o inimigo quer fazer? Ele quer reproduzir o caos do mundo dentro da igreja. Então o mundo está caótico, então o inimigo quer causar caos no meio do evangelho. Surgem pessoas esquisitas falando em nome de Deus, aí surge o debate, surge a confusão, aí um se levanta daqui, outro se levanta de lá, e começam a falar uns dos outros, fica estabelecido o caos, e o inimigo quer produzir o caos dentro da igreja. Notícias ruins, de escândalos surgem, coisas estranhas acontecem, e o inimigo quer reproduzir o caos dentro da igreja. Meu querido, permaneça no que você tem aprendido, permaneça firme na tua igreja, na tua casa, diga aleluia. Paulo sabe que está morrendo e que precisa passar o bastão para Timóteo, mas qual que é o detalhe? Timóteo era jovem, ele tinha alguma doença, ele era tímido. Então Paulo, preocupado, ele começa a dar alguns conselhos para Timóteo, para que Timóteo ficasse firme. Então, nós verificamos aqui, que mesmo num quadro como esse, num quadro de caos total, de abandono, Paulo não abandona o seu propósito. Ele começa a exortar Timóteo a permanecer firme. Olha, eu passei por tudo isso, eu estou nessa situação aqui, mas olha, glória ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor, permaneça firme no que você tem aprendido. Olha para mim, olha para o meu comportamento, para a minha conduta, e permaneça firme. E nós precisamos permanecer firmes, porque infelizmente, meus queridos, em tempos como esses que nós estamos vivendo, muitos crentes estão se entregando a fábulas, estão jogando a toalha. Quantos que estavam dentro da igreja, hoje se voltaram por uma prática totalmente diferente daquilo que aprenderam. Quantas pessoas estão abandonando o evangelho, tendo crescido no evangelho? Quantas pessoas estão cedendo à corrupção da sociedade? E às vezes nós estamos seguindo, e não tem pecado em você ter equilíbrio e assistir alguns filmes, algumas séries que sejam boas. E às vezes você está vindo numa série que está tão interessante, está tudo bom. Aí de repente aparece lá um casal estranho, uma situação estranha, uma adoção em circunstâncias esquisitas, trazendo tudo isso como normal. Meus amados, permanece no que você tem aprendido. Amém? O duro é quando a gente vê crente curtindo um perfil de alguém que mudou, se transformou, mudou de nome, e a pessoa está lá curtindo. Meu querido, oh Senhor do céu, permanece no que você tem ouvido e aprendido, meu querido. Amém? Não venda a tua fé, não seja como em teus passos o que faria Jesus. Então aqui, dentro de tudo isso que eu mencionei nessa palavra, a gente vê 4 ações fundamentais para vencer o mundo nos dias de hoje. Lá no verso 5 está foge, no verso 10 está segue, no verso 14 está permanece. E lá no capítulo 4, no verso 2, está prega a palavra. Então eu tenho 4 palavras para você nesta manhã, querido, para você estar dentro do propósito. Foge. Paulo vai dizendo aqui, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então,
últimos dias representa o quê? Todo o período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, são últimos dias. Desde lá, do tempo de Paulo, já são últimos dias. Porque você pode dizer assim, não, a Bíblia fala últimos dias e nunca chega. Nós já estamos vivendo os últimos dias desde a época de Paulo. Porque, olha só, querido, da primeira vinda de Jesus até agora, até a segunda vinda serão últimos dias. E Paulo já em seus dias entendia que ele estava vivendo os últimos dias. Então entenda você que você está vivendo os últimos dias, meu amado. Jovens, entendam, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, amados? Não dá tempo para você tentar fazer de outra forma. Você precisa ser certeiro, você precisa estar diante do Senhor. Não gaste teu tempo, não perca tempo. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa, e a gente tem hoje falado muito sobre propósito e sobre projetos de Deus para nós. Eu quero dizer para vocês que Deus tem projetos para homens, para mulheres, para idosos. Deus tem projetos para jovens, para adolescentes e para crianças. Deus tem projetos para vocês. O mundo tem projeto para as crianças, tanto que eles estão trabalhando para mudar a mentalidade das crianças desde já. O mundo tem projeto para as crianças, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus tem projeto para as crianças. Educa o teu filho no caminho que ele deve andar e ele nunca vai se desviar dele, até quando ficar mais velho. Posso ouvir um amém maciço aqui, meu amado? Amém? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então Deus não está levantando jovens para ficar com um namorico, com 2 ou 3, ficar tentando chamar a atenção um do outro, ou para tentar, sabe, ter uma aparência sedutora para atrair meninos ou atrair meninas. Deus não está chamando jovens para isso. Eu sou muito observador, eu observo tudo enquanto estou aqui, enquanto estou em qualquer lugar da igreja, em qualquer canto. Eu passo os meus olhos, observo tudo, eu vejo comportamentos, eu converso com a minha esposa, precisamos falar com isso, com esse, com aquele, que eu estou vendo um comportamento inadequado. Eu estou vendo uma situação assim. Você que é mulher, fale com elas. Eu vejo comportamentos, não pense que me escapa, eu vejo tudo, porque eu sou pastor, eu preciso cuidar da igreja. Eu amo a todos, mas eu sei, o pastor precisa conhecer a sua ovelha. Então observa, eu fico reparando em coisas que precisam ser ajustadas para que não se alastre e não se torne um modelo a ser seguido. Eu observo tudo, não se engane. Mas continuo amando a igreja e amando cada um de vocês, e é por isso que eu ensino. Então, jovens, eu aconselho vocês a não perderem o foco. Existem pessoas que perdem o foco por conta de paixões não correspondidas. E existem pessoas que gostam de manter todo mundo apaixonado ao seu redor. eu sei disso. Então nós precisamos ter o quê? Porque isso é uma coisa que não é boa. Não é inadequado, por exemplo, um jovem se interessar por alguém, tendo a idade correta e um comportamento adequado. Não é pecado. O grande problema é quando isso se torna inadequado, quando os contatos físicos se tornam inadequados. Então nós precisamos observar tudo isso. Permanece no que você tem ouvido e aprendido. Você está ouvindo isso aqui. Então permanece no que você tem ouvido, meu amado. Jovens, permaneça no que vocês têm ouvido e aprendido. Porque é desse jeito que você vai estar dentro do propósito. Amém? Eu observo tudo e às vezes as pessoas pensam que eu não estou vendo. Então o que eu quero dizer? É botar medo em você? Não. É só te dizer que tem gente cuidando de você, preocupado com que você se enquadre dentro do propósito. E se precisar exortar mais duramente, faz parte, para que você cresça. É assim que Deus fala conosco, porque Deus, Ele só açoita a quem Ele ama. E nós precisamos ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que tem conduta correta. Amém, amados? Eu sei que você sabe que eu estou falando com você. Eu sei que muitos já estão trazendo para si. E é para isso que eu estou pregando. Para que realmente você cresça. E Paulo vai dizendo para quem? Para quem que Paulo estava falando isso? Para um jovem. Timóteo. Sabe, meus amados? E eu costumo ensinar de forma muito, muito clara. E Paulo aqui... ele vai falando, né, e deixando claro
do mal daquela época, da sociedade daquela época. E na verdade, quando a gente observa isso, a gente verifica que todo o mal, toda a violência, toda a imoralidade, toda a idolatria, a corrupção do homem de forma geral, a corrupção do governo, corrupção da sociedade, tudo isso que existe hoje já existia naquela época. Olha que coisa! Os tempos difíceis estão presentes desde daqueles dias. É só acompanhar a história da humanidade. Só que está se tornando cada vez pior. E é o que nós temos visto hoje. E tudo isso faz parte dos últimos dias. Então, meus amados, a gente está vendo que os tempos difíceis estão aí e não vai melhorar. Esqueça, não vai melhorar. O que precisa ser feito? E como eu preguei tempos atrás falando sobre esse assunto, a palavra traduzida por difíceis também é traduzida por furioso. Então, estamos vivendo tempos furiosos. Tempos velozes e furiosos. Porque o tempo está passando rápido. Meu querido. O tempo está passando muito rápido. São dias de violência furiosa, promiscuidade. São dias de apostasia. Esses dias é interessante. Até conversava com o Paulo ontem. Ele estava me lembrando de algo que eu vi também. Comentando algo que eu vi. Né, 2 pastores, rapidamente, né, um motoqueiro vem para assaltar. E quando ele se identifica como pastor, o motoqueiro se arrepende do que ia fazer. Né, devolve a carteira. Dá a mão para eles, ó. Quem sabe era um desviado, se deu de frente ali com 2 homens de Deus. E como disse o Paulo ontem, né? Aí ele sabe com quem está se metendo, né? Então, tem que tomar cuidado, porque aí daquele que mexe com o homem de Deus. Amém, meus queridos? É o Senhor que trata. Então, são dias de promiscuidade, apostasia, zombaria da fé, degradação, desagregação de valores morais, desestruturação da família, perseguição religiosa e de intolerância por todos os lados. E Paulo entende que tudo isso trata-se de uma fúria demoníaca, tempos furiosos e uma ação diabólica. E ele vai falando aqui, então, do caos da sociedade. E o caos da sociedade, meu querido, toma isso aqui, ó, que eu já vou encerrar aqui falando dessas 4 palavras em 2 minutos. Mas olha só, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Presta atenção nisso que é muito importante. Todo esse caos da sociedade, tudo que eu falei até agora, imoralidade, promiscuidade, falta de gratidão, infidelidade, aí vai tudo aquilo que Paulo falou. Tudo isso, todo esse caos é resultado daquilo que está no homem. Não é a sociedade que produz o homem, é o homem que produz a sociedade. E a sociedade vai ser aquilo que o homem é. Presta atenção nisso. Então, veja só, se os homens são egoístas, avarentos, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, então ele vai produzir uma sociedade assim, inimiga de Deus, uma sociedade promíscua, que considera normal o que não é normal, que considera correto o que a Bíblia diz que não é. Vai prestando atenção nisso. A sociedade é resultado da maldade do homem. Agora eu quero te dizer outra coisa. Então o sucesso do reino de Deus é resultado do que os filhos são. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Então veja que se a sociedade por conta daquilo que os homens são, é resultado daquilo que os homens são, uma igreja relevante será resultado do que os membros são, do que os filhos são. Se você for uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, íntegra, correta, que vive dentro dos propósitos, que perdoa, que ama, que é generosa, que cuida, então, se você for assim, nós vamos ter uma igreja assim. Aleluia, meu amado, amém? A igreja será resultado do que os filhos são. Assim como o mundo é resultado do que os homens são. O mundo jaz no maligno.
Então, o sucesso da igreja como instituição será resultado direto do que os membros são. É simples assim. Se você for uma pessoa, por exemplo, se você for uma pessoa fiel, que entendeu já a questão de dízimos, que é uma pessoa generosa na hora de ofertar, sabe o que vai acontecer? A igreja vai ter recursos para fazer tudo aquilo que Deus tem colocado como projeto, como no coração de nós líderes. Tudo aquilo que Deus deseja fazer, Ele fará. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, mas o que Deus quer fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. Amém? É por isso que a gente promove projetos sociais, a gente tem condição de ter uma infraestrutura melhor dentro do templo, contratar pessoas, cuidar das coisas. Por quê? Porque a igreja é próspera por conta do que os homens são, do que os filhos são. E conforme você se torna próspero, a igreja se torna próspera, porque é o propósito de Deus. Amém, amado? O propósito de Deus não é enriquecer você para que você tenha carros e cavalos, não. Você pode ter bens, você pode ser bem sucedido, mas se isso não se converter em reino, se isso não corroborar com as coisas do reino, então não tem sentido, porque vai passar um dia e não serviu para nada, não esteve dentro do propósito enquanto você estava aqui na terra. Então, o sucesso da família, por exemplo, é resultado do que os pais são. Você quer ter sucesso na família? A família vai ser resultado do que são os pais. Hoje é dia das mães, né? Mas a família será resultado do que os pais são. Oh, meu querido, e você tem... E veja só, você tem uma responsabilidade tão grande com os seus filhos que você vai dar conta disso lá no dia final. Porque você precisa educar os seus filhos. Educar significa acompanhar, saber o que está acontecendo. Eu como pastor preciso ter o quê? Uma paternidade espiritual. Assim como o pai... Ele precisa acompanhar seus filhos, observar, pera lá, estou vendo aqui um sintoma de algo que não é bom. Estou vendo aqui um comportamento que não é correto, estou com uma suspeita de tal coisa. Você precisa acompanhar os seus filhos. Você precisa verificar tendências que estão ali. Podem existir tendências que precisam ser tratadas, porque, veja, você é um ser humano, carne. Então você tem uma natureza humana que é o quê? Corrompida, uma natureza pecaminosa, porque o pecado veio e entrou na humanidade. Jesus Cristo veio, pagou o preço para que agora haja uma resposta para o pecado, haja solução para o pecado. Então todo pecado agora confessado, ele é perdoado e você é lavado no sangue de Jesus Cristo e você anda em novidade de vida. E se você pecar, querido, por acidente, então existe o sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Mas quem é nascido de Deus não vive pecando. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Então eu quero te incentivar, querido, a observar essas coisas aqui. Quando você detectar alguma coisa, trata, abre o jogo. Não passa a bola para o pastor de coisa que é você que tem que fazer. Fala com meu filho, estou vendo isso. Não. Trata você é pai. É um trabalho em conjunto aqui, meus amados. Mas a maior responsabilidade é tua. Seja pai, seja mãe, cuide dos teus filhos. Trazer para a igreja é tua responsabilidade. Não adianta terceirizar. É tua responsabilidade. Ensina, corrige com amor, com equilíbrio, com sabedoria. Mas faça isso. Você precisa cuidar porque o mundo está, se o teu filho está na escola, seja em que ciclo for, ele está sendo bombardeado porque o mundo tem um sistema corrompido, que está sendo incutido no seu filho todo dia. Se você não lavar a mente dele, pela lavagem da água que é a palavra, todos os dias, você corre risco sério de perdê-lo mais para frente. Então, o sucesso da família é resultado de como os pais tratam seus filhos, de como os pais são.
Se o teu filho se o teu filho ou tua filha vê você se vestir de forma inadequada, não adianta lá na frente você querer dizer, não põe essa roupa, não põe essa saia justa, não põe essa calça super apertada, não usa esse excesso de maquiagem, porque você já deu o exemplo. O teu filho vai olhar você, vai ter um exemplo, um pai que mesmo sendo crente, de vez em quando solta um palavrão, e não sei o que, e tem uma conduta inadequada com a mãe. Sabe o que vai acontecer? Você está ensinando o teu filho, você tá ditando um comportamento. E o comportamento fala mais do que as palavras. Então, meu amado, você será bem-sucedido e irá viver tudo que Deus planejou para você, se você estiver vivendo dentro do propósito. Então, viva no propósito. Amém, meu querido? O propósito é a razão de existir. É aquilo que nos incentiva a levar o que? Uma vida de modo como nós vivemos, conforme os padrões da palavra. É por isso que eu venho numa série de palavras falando de caráter, falando de princípios. E o caráter é a soma dos princípios que nós temos. E os nossos princípios são formados através dos conteúdos da Escritura. A palavra de Deus tem que ser a tua base, que tem que ser o teu código de conduta. Como que eu me comporto? De acordo com o que a palavra fala. Como eu me comporto com as amizades? Como a Bíblia ensina. Como eu me comporto no trabalho? Como a Bíblia ensina. Como eu me comporto com o sexo oposto? Como a Bíblia ensina. Como eu me visto? Como a Bíblia ensina. O meu código de conduta é a palavra. E ela faz com que eu possa andar no propósito. E no propósito eu serei bem-sucedido. E vou ter uma vida relevante. Vida sem propósito não tem sentido. Quando você vive dentro do propósito, todas as coisas em sua volta vão cooperar para o seu crescimento. Você vai ser bem sucedido. O propósito vai fazer você viver acima das vontades egoístas do mundo. Sabe, muitas pessoas são guiadas por sentimentos, por emoções, por circunstâncias. Mas quem vive no propósito é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Ser guiado, posso ouvir um aleluia, meu? Eu sou empolgado com isso. Sabe, viver pelo propósito, que coisa tremenda. Querido, viva pelo propósito. Você está ouvindo a palavra hoje? Lá na eternidade eu não serei culpado de não ter ensinado você. Viva pelo propósito. Verifique se você está no propósito. Porque muitas vezes o coração do homem é enganoso. Você acha que é aquilo e não tem nada a ver com o que Deus tem para a tua vida. Porque dentro do propósito, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Porque é o que o texto diz. Para os que andam conforme o propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que vivem conforme o propósito. Então, meu amado irmão, o que você deve fazer? Foge, diga, eu vou fugir. Fala com... Diga, eu vou fugir. Eu não vou pedir para a mulher olhar para o marido e dizer, eu vou fugir. E nem o marido para a mulher. Mas, do que você vai fugir? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E lá em 2 Timóteo 2, veja... no verso 22, foge também das paixões da mocidade. O texto vai dizendo aqui, então, foge do pecado, foge das amizades ruins, nocivas, foge das paixões do mundo, segue a justiça, foge das paixões, foge daquilo que é inadequado, foge daquilo que não tem a ver com o projeto, com o propósito de Deus, foge das paixões da mocidade, daquelas emoções exageradas, exacerbadas, foge desse negócio. E o texto vai dizendo assim, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. O texto está dizendo, foge da coisa ruim e se apega àqueles que buscam o que é bom. Amém, amados? Olha como está tão clara aqui a palavra, foge. Evita controvérsias tolas, fúteis, evita briga, evita essas coisas. Sabe que isso vai acabar mal. Então aqui no verso 24, ao servo do Senhor não convém
brigas, ser uma pessoa briguenta, não convém. O quê? Não convém. Você sabe aquele crente, sabe aquele crente? Melissa, você riu porque você não assistia os Três Patetas. O Mo, o Larry e o Cole. Era isso, né? Acho que era isso. Hã? O Champ. O Elias conhece. Sabe? Com raiva. Mas deixa eu te dizer, querido, não fica bem pro crente ser um, sabe? Não um pateta, mas, né? Não fica bem ser brigão. Não seja brigão, irmão. Diga aleluia. Diga assim, não serei brigão. Mas seja amável com todos. Aleluia. Seja amável, apto para ensinar. Seja paciente. Aleluia. Então, foge, segue. Olha só, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que lhes dou hoje, o Senhor, o seu Deus, vai colocar vocês acima de todas as nações da terra. Meu Deus! Eu vou ler de novo isso para você. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente, não é de qualquer maneira, seguir com cuidado os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, o seu Deus colocará vocês acima de todas as nações da terra. Amém, amado? Sabe o que significa? Que o Senhor vai colocar você por cabeça e não por cauda. Deus vai honrar você, e porque você exalta o Senhor, Ele vai exaltar você também. Aleluia! Enquanto você se submete a Ele, Ele vai abrir portas para você e vai abençoar você, onde você colocar as suas mãos. Paulo fala no capítulo 3, verso 10, segue de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, segue de perto, observa isso de perto, meu querido, foge, segue, permanece. Aqui no verso 14 de 2 Timóteo 3, ele vai dizendo, quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu. Então, meu querido, foge daquilo que impede você, do embaraço, foge daquilo que não tem a ver com o projeto de Deus, foge das amizades corrompidas, foge das práticas inadequadas, foge de um cristianismo medíocre e um cristianismo de aparência, foge, segue cuidadosamente o que o Senhor tem ensinado a você na igreja, aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Meu querido, permanece naquilo que você tem ouvido e aprendido, porque quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Então, permanece, meu querido, persevera e finalmente prega a palavra. Ele vai dizendo para Timóteo, depois de tudo isso, eu te encorajo solenemente, olha só, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Vai chegar um tempo em que não suportarão o ensino santo, ao contrário, eles vão sentir coceiras nos ouvidos, vão reunir, e por conta disso vão procurar mestres para si mesmo, de acordo com as suas vontades. Ele vai dizendo, prega a palavra do jeito certo, ensina a coisa correta. Ele vai dizendo assim, olha, prega, insiste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende aquele que está fora, aquele que tem conduta inadequada, repreende, encoraja com paciência, a que andem na sã doutrina. Então, meus queridos, permanece nisso aqui. Ele vai dizendo aqui, olha, prega a palavra. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão conseguir estar na igreja e ouvir coisas desse tipo que eu preguei agora. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar um lugar onde eles escutem só aquilo que eles querem ouvir, do jeito, seja um evangelho, sabe, café com leite. Mas ele vai dizendo, quanto a você, permanece no que você tem aprendido. Foge, segue, permanece, prega a palavra. Vamos ficar em pé, meus queridos. Aleluia.
Pode aplaudir o Senhor. O Miguel começou a aplaudir. Aleluia. Meu querido, a palavra do Senhor é um tesouro que você recebe. Isso aqui é algo tremendo, é algo maravilhoso. Graças a Deus você está numa igreja que tem ensino correto da palavra. Tudo o que eu te ensinei é exatamente o que está na palavra, sem tirar nem colocar. É o que a Bíblia ensina. Se você colocar em prática isso, você vai prosperar em dias de caos. Amém? Quem recebe? Quem se apropria? Você vai prosperar em dias de dificuldade financeira. Em dias de escassez, você vai prosperar. Amém? Sabe por quê? Porque você está submetido a um reino onde não falta nada. Se você estiver vivendo o propósito, o Senhor, Ele vai te abençoar. Nesses últimos dias, em meio ao caos, Deus vai abrir portas para você, vai te abençoar. Permanece no que você tem aprendido, foge, segue, permanece e prega a palavra.